Glória a Jesus. Amém. Que bom estar com vocês. O Senhor tem sido muito generoso conosco, de sempre nos apresentar os membros da sua família. Eu gosto sempre de, quando vamos a lugares novos, né? Tão interessante de perceber essa maravilha que é fazer parte da família de Deus, né? Você que está aqui, de repente longe do seu país, longe das pessoas que você ama, a gente descobre uma faceta diferente do amor de Deus, né? Que é quando você, em qualquer lugar do mundo, você encontra alguém da família. Mas, ainda que não seja a sua família de sangue, é a família de Cristo, do sangue do Cordeiro, que, como disse o apóstolo Paulo, né, vem em primeiro lugar, a família do Cordeiro. Ele disse, se você vai fazer bem a alguém, faça o bem a todos, mas primeiro para os da fé, né? Então, é muito bom a gente chegar, ainda que eu não saiba o seu nome, ainda que a gente ainda não se conheça de perto, nós sabemos que fazemos parte de uma mesma família em Cristo Jesus. Amém? E nós somos muito felizes, como a Selma disse, eu me chamo Tamires, sou esposa do Daniel, sou mãe do John e do Samuel, que está aqui. Viramos essa semana o 9º mês, então se eu ficar com um pouquinho de falta de ar, você tenha paciência comigo. Provavelmente é o Samuel chutando as minhas costelas. Mas temos caminhado, mudamos para a região da Flórida tem pouco tempo, nós vivemos em Kansas por 5 anos, e então o Senhor a gente estava em oração, né? Senhor, o que a gente vai fazer? A gente vai sair desse frio e vai para o Brasil, passar uma temporada de descanso, que era o nosso primeiro desejo, né? Oh, Senhor, vamos descansar. Mas o Senhor nos chamou e nos comissionou para estar no único lugar que a gente disse que nunca moraria nos Estados Unidos, que seria ali em Orlando. E nós estamos na verdade não é Orlando, é aqui na Flórida, mas entre Orlando e Tampa, a gente está bem no meio do caminho. E é interessante que era o único lugar que eu e meu marido dizíamos, desde que casamos, tem um lugar que a gente não vai morar nesses Estados Unidos, é na Flórida. Misericórdia, um calor forte e uma bagunça, né, gente, ali de coisa de turismo, tudo, aquela coisa assim. A gente é mais caseiro, a gente é mais rural, né? Para quem morava em Kansas, que é uma grande fazenda. Mas o Senhor nos chamou e nós temos estado conectados com os irmãos da Ticum Global, não sei se vocês conhecem. São pastores já aí com os seus 50 anos de ministério para cima, a quem respondemos. E estamos aí, vai fazer já 1 ano na plantação de uma comunidade chamada Maranatha Global Missions, ali na região também onde estamos, e tem sido uma graça do Senhor, né? É lindo ver que o Evangelho de Jesus está sempre conectado com... A plantação das igrejas está sempre conectada com o avanço do Evangelho de Jesus, e é um privilégio para nós podemos fazer parte daquilo que o Cordeiro está fazendo na terra nesse tempo. Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria hoje de honrar o tema de vocês. É interessante, os últimos... Se eu não estou enganado, os últimos 5 congressos de mulheres que eu ministrei tinham esse tema. Está falando, né, nesse tempo, conosco, como mulheres, aquilo que Ele espera de nós. E, se você não se importa, eu gostaria de orar com você mais uma vez. Amém? Amém. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é apta para dividir alma de espírito, junta de medula. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas que habita em nós e que o Senhor enviou para que nós não estivéssemos órfãos, Senhor. Obrigada porque o Teu poder está operando em nós. Obrigada porque nós podemos caminhar contigo de glória em glória, na medida de Cristo, Senhor, sendo transformados pelo agir do Teu Espírito Santo, como está escrito, até que todos nós cheguemos à plenitude do conhecimento de Deus, à estatura do homem perfeito, Senhor. Nós pedimos que essa tarde, a começar de mim, que Teu Espírito Santo leve cada mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo e quebre dos nossos corações e das nossas mentes todo o nosso sofisma, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pai, a Tua palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas a nós foi revelado o mistério de Cristo, que é o conhecimento de Deus que está na face de Cristo, Senhor. Pedimos que hoje o Senhor nos faça, como disse o apóstolo Paulo, diferentes de Moisés, que não caminham com um véu sobre o rosto, mas com
o Evangelho revelado diante dos nossos olhos, nós possamos ter olhos abertos para contemplar a beleza do Filho de Deus. Nós pedimos, leva-nos mais profundo essa tarde, Espírito Santo, no conhecimento do Senhor e transforma o nosso coração para que nós possamos dar frutos e que esses frutos permaneçam, como está escrito na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Jesus. Gênesis capítulo 8, verso 22. Se você estiver anotando, eu quero te encorajar, inclusive, quando você vier para a igreja, traz um caderno, uma caneta, assim, um papel, anota tudo. O apóstolo Paulo, quando ele foi pregar ali em Bereia, não sei se você se lembra, ele encontrou com um grupo que as Escrituras chamam de nobres. Eles eram mais nobres entre os cristãos, e sendo mais nobres entre os cristãos, eles conferiam todas as coisas. Então, meu desejo é que você, quando você vá para a igreja, você traga um papel, uma caneta, você anote tudo, aí você chega na sua casa, e aí você vai conferir nas Escrituras se é isso mesmo que está escrito, se era isso mesmo que Deus estava falando. Amém? Isso é nobre, segundo o que diz a palavra de Deus. Mas Gênesis capítulo 8, e eu gostaria de avançar com você hoje, então talvez eu não abra tanto a Bíblia, eu vou citar os versos, e vou citar as referências, você anota aí, depois você confere tudo na sua casa, amém? Gênesis capítulo 8, verso 22, as Escrituras nos dizem que o Senhor fez com que houvesse dia e noite, e as estações. Foi Ele quem estabeleceu isso na criação de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1, a Escritura diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra, porém, estava sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e disse Deus, haja luz. A Escritura diz que Ele colocou os luminares no céu, então o sol para o dia, a lua para a noite, e Ele fez acontecer tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro, até o sexto. E aí Ele diz, Deus viu que era muito bom aquilo que Ele tinha criado. Então vem o sétimo dia, a presença de Deus repousa sobre toda a criação, é o primeiro dia completo vivido pelo homem. O Senhor, tinha ali falado na trindade, naquela dança perfeita, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas aí a gente chega no impasse de Gênesis 3, Gênesis 2 ali, Gênesis 3, onde a mulher é enganada. E a Escritura nos mostra que entra o pecado na humanidade. E a gente vê Gênesis capítulo 3, verso 15, que é o que nós chamamos, conhecemos como a primeira apresentação do Evangelho, aquele brotinho, aquele proto da apresentação do Evangelho. E ele diz, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente, este lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Ele já estava apontando para Jesus. E aí, nesse contexto, o Senhor apresenta para eles, olha, mas por que vocês pecaram? Deixa eu dizer o que vai acontecer com vocês. E aí, quando ele vira para o homem, ele diz para ele, olha, agora você vai enfrentar espinhos e abrolhos. É do suor. Você vai, por causa do pecado, o pecado abriu no mundo uma janela de sofrimento e de dor. Não porque Deus é um sádico que quer te ver sofrer, mas que a partir do momento que a desobediência entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, então a resposta de uma vida sem Deus é dor e sofrimento. E Deus não tem parte com o pecado, nós vemos isso, Levítico, nós vemos isso também citado pelo apóstolo Pedro, quando ele diz, mencionando inclusive, ele diz, olha, sejam santos, porque eu sou santo, é isso que o Senhor disse. E Deus tem ainda esse desejo de habitar conosco, de estar conosco, Deus tem o desejo em seu coração de que nós fôssemos o seu povo e Ele fosse o nosso Deus, inclusive esse é o refrão mais citado nas Escrituras, essa frase mais repetida, nós seremos o seu povo, Ele será o nosso Deus, ou vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Essa promessa de Deus sendo relembrada, de que nós estaríamos diante do Senhor de uma vez por todas, mas o pecado nos impedia disso. E Deus apresenta ali o seu plano. Daniel também menciona isso, lá em Daniel capítulo 2, verso 21, não sei se você se lembra, mas quando Deus está ali repreendendo Nabucodonosor por tudo aquilo que ele estava fazendo, ele menciona, ele fala, olha, é Deus quem levanta os reis, é Deus quem os faz cair, Ele muda os tempos, Ele muda as estações. É Deus quem faz as coisas mudarem, as estações serem transformadas. E a gente precisa lembrar disso, que Deus não criou essa era
Deus não criou o homem para viver em sofrimento. Deus não criou o homem para viver no meio de espinhos, no meio de abrolhos. Deus não criou o homem para dor. Mas isso é a consequência do pecado. Deus não nos criou para isso, mas a nossa desobediência, e como disse o salmista, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. A Escritura vai dizer, inclusive, Romanos capítulo 8, olha, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso porque a lei estava enferma, não porque a lei era um problema, mas porque estava enferma por causa da carne. Mas isto fez Deus pelo seu Espírito. E agora nós não caminhamos segundo a lei, que estava enferma pela carne, mas segundo o Espírito que nos vivifica. Amém? Mas o que a gente precisa lembrar é que nós ainda estamos numa era onde o pecado não foi completamente removido. Ele foi por Cristo removido de nós e agora temos acesso a Deus, caminhamos, como diz o livro de Hebreus, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, mas ainda estamos enfrentando as dores dessa era. Apesar de que não foi esse o plano original de Deus. E Deus, pela sua graça infinita, pela sua misericórdia, nos apresentou o seu evangelho. Inclusive o apóstolo Paulo lá na frente vai falar, olha, Abraão já sabia do evangelho, né? Deus está apresentando o evangelho no decorrer da história, desde do Antigo Testamento, ali, a Antiga Aliança. Ele está sendo discorrido e Deus vai fazendo essa revelação progressiva de como Ele salvaria-nos, de como Ele nos religaria a Ele de uma vez por todas. Você está comigo? E quando nós olhamos para esse Deus que muda estações, para esse Deus que muda os dias, que muda os tempos, e a gente olha para a estação que a gente vive hoje, que é uma estação a qual poderíamos chamar de inverno, porque é no inverno que a gente tem as raízes, né, caem todas as folhas no outono e aí fica tudo exposto, né? Fica assim, nada belo. Você não olha para o inverno, não sei aqui, acredito que aqui na Flórida não seja tão assim, mas lá em Kansas, a gente pensa numa tristeza que dava no coração da gente. Era 6 meses assim de inverno rigoroso, era tudo branco, não tinha um solzinho no céu, tudo assim, não tinha uma flor, não tinha um verde, não tinha nada, era aquela coisa feia, sabe? Fria, seca. E a Escritura nos fala um pouco a respeito do inverno, e eu gostaria de fazer esse paralelo daquilo que nós vivemos nessa era. E essa era é um inverno rigoroso, sem a presença de Deus no nosso meio, por causa do pecado, apesar de termos no Espírito o nosso Consolador, o ministério do Espírito agora sendo manifestado, né? Ministrando sobre nós a presença, não temos a presença física de Jesus entre nós. Ele não está aqui, inclusive é por isso que a Escritura diz que jejuamos. Jesus disse, ele prometeu, ele falou que um dia isso aconteceria. Olha, o noivo está presente agora. Quando ele foi interrogado do motivo dos seus discípulos não jejuarem, ele disse, olha, pode um amigo, pode alguém jejuar quando o noivo está presente no casamento? Não pode, mas vai chegar um dia em que o noivo vai ser retirado. Jesus já sabia, ele disse um dia, vocês vão estar sem mim aqui. E aí vocês vão jejuar, aí vocês vão clamar, aí vocês vão se entristecer, vocês vão se apresentar diante de Deus com lágrimas, que esse era o ponto do jejum na época, porque vocês vão sentir saudade desse noivo. Então eu gostaria de fazer com você esse paralelo, uma vida sem a presença do noivo no momento, cheia de espinhos, cheia de abrolhos, cheia de questionamentos. E eu gostaria de olhar com você para João capítulo 10, e esse texto eu gostaria que você abrisse comigo. João capítulo 10, a gente vê algumas coisas que acontecem nessa estação de inverno, e o próprio Jesus passou por isso. No verso 22 em diante, eu gostaria de ler com você. E diz assim, ó. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Para você que não sabe, a festa da dedicação tinha a ver ali com a destruição do templo, a renovação do templo. Depois teve uma profanação ali por Antíquico. E em 164, quando eles fizeram essa renovação, em 164 a.C.,
quando eles fizeram essa renovação toda, os judeus fizeram uma dedicação do templo. Daí para frente, passou-se a ter essa festa, que duraria aí 8 dias, dedicando em memória do dia em que eles reassumiram o templo. O templo foi rededicado ao Senhor. Lembra do templo de Salomão? Isso antes dele ser destruído, depois em 70 depois de Cristo. Mas essa festa de dedicação era que estava sendo celebrado. Jesus estava ali cumprindo um feriado nacional, uma tradição do seu país. Mas é interessante que João é o único entre os evangelhos a lembrar dessa perspectiva. E essa é uma coisa que a gente precisa saber também. Às vezes a gente está lendo os evangelhos. Gente, eu amo curiosidades, então vou soltando algumas aqui, tá bom? Mas às vezes a gente está lendo os evangelhos, aí você vê, parece que as histórias são diferentes, né? Poxa, mas espera aí, em Mateus fala de um jeito, em Marcos fala de outro, em Lucas fala de outro. João, então, nem se fala. João parece que é o mais perdido assim, de todos, mas ele que traz mais coisa que não tinha em lugar nenhum. Mas é porque a gente precisa lembrar que eles estavam enxergando a mesma cena e de pontos diferentes. É como se eu estivesse descrevendo essa sala daqui onde eu estou, e eu ia descrever o quê? Ó, nós temos pessoas sentadas aqui, viradas para mim. Atrás de mim tem um telão. Aqui na minha frente tem esqueci o nome desse negócio. E é isso. Gente, tem que ajudar a grávida. Grávida, não lembro de nada. E você, sentada na segunda fileira, vai descrever de outra maneira. Você vai dizer, para trás de mim, tem 7 fileiras, e tem uma na minha frente, e tem um telão na minha frente. A gente não está falando de coisas diferentes, nós estamos falando da mesma coisa. Mas, para mim, o telão está atrás. Para você, o telão está na frente. Nós só temos perspectivas diferentes. Então, quando você estiver lendo os evangelhos, não descarta um texto pelo outro. Lembra que pega toda a mesma história dos 4 evangelhos. Aleluia. Dos 4 evangelhos. E então... Obrigada, Nicole. Olha a perspectiva de cada um, de onde cada um estava assistindo essa história, né? E João é o único a colocar especificamente esse acontecimento com tantos detalhes. E ele fala sobre essa dedicação, festa da dedicação, e ele é o único a dizer e a mencionar que era inverno. Ele faz questão de falar a época do ano, a estação do ano que se estava, e ele diz, era inverno, e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram, até quando deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me dá é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Aqui, basicamente, Jesus está dizendo que ele é Deus. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, não é à toa que os judeus estavam pegando pedras para atirar, né? Às vezes a gente imagina um Jesus tão fofinho assim, sabe? Sabe o Jesus fofinho, meio ursinho carinhoso, não sei se é da sua época. Sabe? Um Jesus assim, todo coloridinho, assim, que você quer apertar. Gente, ninguém crucifica alguém fofinho. Ninguém vai apedrejar alguém que está falando coisa que todo mundo quer ouvir, você entende? Mas nesse momento, João faz questão de dizer que era inverno, e a primeira coisa que ele menciona é que Jesus estava sendo questionado em quem ele era. Se de fato aquilo que ele tinha dito antes era isso mesmo. E aí, fala aí, você é o Cristo ou você não é? E ele vai mais além, ele fala, eu não sou só o Messias prometido. Não sei se você se lembra disso, mas os judeus estavam esperando o Messias que não era exatamente Deus. Isso era um mistério que Paulo disse que ficou escondido e foi revelado a nós. Mas para eles, o Messias era somente um Messias político que ia libertar Israel das mãos dos romanos, das mãos dos seus inimigos, que ia governar de novo e que teria um reino como o reino de Davi, só que muito mais vencedor, muito mais maravilhoso. E aí a gente tem, inclusive, a menção, quando a gente olha para Isaías capítulo 6, não sei se você se lembra, ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias era primo de Isaías. Mas não era mais do que isso. O rei Uzias foi um rei tão bom, mas tão bom, mas tão bom para Israel,
que as pessoas pensavam que ele era, na sua época, o cumprimento da promessa de Deus, que ele era o Messias. Só que tinha uma coisa a respeito do Messias, que o Messias não podia morrer. E Uzias morre, depois de um reinado maravilhoso, ele morre fazendo besteira e ele morre. E aí o que Isaías basicamente está dizendo ele não era o Messias. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele começa a falar sobre uma visão do dia do Senhor. E ele diz, assentado num alto e sublime trono. Ele não estava vendo o Senhor assentado no céu, cercado de querubins. Ele estava vendo o dia prometido do Senhor, do retorno do Senhor, quando ele governaria todas as nações da terra. Então, ainda assim, os judeus estavam esperando simplesmente um Messias político. Alguém que ia se assentar no trono de Davi, alguém que ia exercer justiça, juízo, mas que principalmente ia libertá-los das mãos dos seus inimigos. Que ia fazer com que no lugar, você se lembra disso, de espadas e de escudos, como estava escrito em Amós, eles fariam das suas lanças podadeiras, eles fariam das suas foices, né, das suas espadas, foices, né, ou seja, eles iam cuidar de cultivo, de agricultura, eles não iam mais estar em guerra. Mas João está dizendo que, nesse momento de inverno, o que Jesus enfrentou foi, primeiramente, esse lugar de questionamento. Quem é você? O que você está fazendo? Você é mesmo quem você diz que é? E eu me lembro de Salmo capítulo 42, quando o salmista, ele começa a dizer, como a corça suspira por correntes de águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei, quando me verei perante a sua face? E aí ele faz uma pausa, ele diz, as minhas lágrimas são o meu alimento, de dia e de noite, enquanto os que estão ao meu redor me perguntam, onde está o teu Deus? E era basicamente a pergunta dos fariseus, a pergunta dos religiosos para Jesus na época faz algum sinal, apresenta alguma coisa para a gente. Se você é quem você diz que é, então prova. E essa época de inverno, esse momento na era em que vivemos, é uma era de dúvidas, é uma era de questionamentos, é uma era de perguntas externas e de perguntas internas. E essa é a questão. Como é que nós vamos responder a isso? O apóstolo Pedro, ao mencionar nosso posicionamento como cristãos, ele diz que nós precisamos apresentar a todos os que nos pedirem a razão da nossa esperança. Em algumas outras versões vai dizer a razão da nossa fé. E eu me lembro do que disse o autor de Hebreus, Hebreus capítulo 6. Não sei se você se lembra, mas o autor de Hebreus ele começa a falar assim, olha, eu queria muito conversar com vocês sobre coisas super elevadas, assim, coisas maravilhosas. Eu queria falar com vocês do sacerdote Melquisedeque, eu queria falar com vocês de coisas assim, sabe? Coisas super espirituais, super maduras. Mas ele fala, não estou podendo, estou tendo que voltar com vocês no leite. Estou tendo que voltar com vocês naquela coisa mais básica do recém-nascido ainda. Vocês que já deveriam ser mestres, ele diz. Eu estou tendo que voltar com vocês nas coisas mais essenciais do Evangelho. E aí, esse querido irmão que escreve, ou irmã, não sabemos quem foi o autor de Hebreus. Alguns dizem que pode ter sido Clemente de Roma. Tem outros irmãos que acreditam que foi Priscila de Áquila. Ninguém sabe. Mas, esse autor de Hebreus começa a discorrer 6 coisas que são as coisas mais básicas que todo cristão deveria saber e deveria saber ensinar, deveria ser mestre. E ele começa a dizer, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o ensino dos batismos, e aí ele fala de mais de um batismo. Aí ele diz a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E eu fico me perguntando e olhando para a maneira que nós vivemos, aquilo que nós chamamos de fé hoje. E quando alguém nos pede a razão, o motivo, e a nossa fé tem uma razão, a nossa esperança tem uma razão, ela não é uma fé... Não estou achando outra palavra, gente. Mas não é uma fé burra. Sabe, não é uma fé ignorante que não sabe o porquê crer. Antigamente, não sei se você é dessa época, gente, eu sei que não parece, mas eu já estou com uma idadezinha avançada. Eu tenho 28 anos só de convertida. Mas na minha época, tinha
um estereótipo assim em torno do crente, que era: crente é feio, mora longe e é pobre. É a primeira coisa. Agora, depois, com o passar do tempo, foi adicionando algo aí junto. Além do feio, mora longe e é pobre, também era alguém ignorante por causa da fé. Então, as pessoas diziam que se você cresce em Deus, se você cresce em Jesus como Messias, Filho de Deus, né, parte da Trindade, se você cresce assim, então é porque você era burro. Porque você era ignorante, porque fé era para gente ignorante. Agora, interessante que aí, né, 20 e tantos anos depois, quase 30 anos depois, a ciência está provando que a fé é coisa para quem está desenvolvendo o intelecto muito mais do que o outro. Olha que loucura. Gente, se a gente vai basear a vida no que o mundo diz, a gente está perdido, né? Mas a nossa fé nunca foi, ao contrário do que, infelizmente, muitos irmãos pregam, nunca foi para ser sentida. A fé não é para ser sentida, a fé é para ser explicada. Quando a gente vê a definição de fé em Hebreus, ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas ninguém falou que não se explica. Só não se veem. Mas elas se explicam. Nós estamos falando de pessoas que deram as suas vidas. Era mais fácil, se fosse uma mentira, se fosse só uma coisa louca, burra, era mais fácil dizer assim: não vimos o Cordeiro ressuscitado, Jesus não é quem ele diz que é, e para que a gente vai viver torturado? Mas nós estamos falando de os apóstolos que estiveram ali com Jesus, os discípulos que viram a ressurreição, viram Jesus ressuscitado, as mulheres que viram Jesus ressuscitado, os mais de 500 irmãos que viram Jesus de uma vez só, mencionados em Atos, todos eles morreram mortes extremamente violentas, porque eles viram. Porque eles tinham uma razão, porque eles tinham uma lógica naquilo que Deus prometeu ao longo de toda a história. E está aí as Escrituras que permanecem até hoje, justamente para que, ao nos debruçarmos sobre elas, nós possamos dizer: esse aqui, ó, arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino dos batismos, a imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno, é só o leite. Esse aqui é só o motivo pelo qual a gente começou a querer seguir o Cordeiro. Tem muito mais. Mas ele olha para isso. E quando João apresenta esse inverno, ele nos mostra uma estação de muitas dúvidas, de muitos questionamentos, de muitas perguntas externas e internas. E no verso 36, ele diz: então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes: tu blasfemas, porque eu declarei sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E neste ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. E novamente retirou-se para o Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E permaneceu ali. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal. E nessa estação de inverno, nesse momento da vida de Jesus, acredito que nós podemos olhar e ver que também nos ensina como viver o inverno da nossa vida agora. Onde as perguntas do mundo nos cercam. Por que você é crente? Onde é que está o seu Deus? Se Deus é fiel, por que você está passando uma falência? Por que seu marido foi embora de casa? Por que seu filho desviou? Não é assim? Mas se Deus é bom, por que Deus te tirou do Brasil e agora você está limpando privada de americano? Se Deus é bom, se o Evangelho de Deus está operando na sua vida, por que não saiu o seu documento? Por que você está aqui preso esperando até hoje? E nessas perguntas, no meio a tantas perguntas que poderiam colocar em jogo e em questionamento quem era Jesus, mas era Jesus, gente. Não tinha nada que podia tirar ele de dizer e saber quem ele era. Mas agora nós estamos sendo, como diz as Escrituras, aperfeiçoados neles. Aperfeiçoados nele. E no meio dessa estação de inverno, no meio das dúvidas, no meio das perguntas, a Escritura diz que Jesus se retira para o lugar onde João batizava no princípio. Eu não sei se você se lembra, mas a Escritura descreve
que João não queria nem batizar Jesus. Você lembra disso? Ele falou, você que vem para mim para eu batizar você. Eu que tinha que falar para você, me batiza aqui. E aí Jesus fala, não, preocupa não, tem que ser cumprido. Tudo como Deus estabeleceu, vamos fazer. E aí a Escritura diz que Jesus é batizado e o céu se abre, lembra? O Espírito desce em forma corpórea como se fosse uma pomba. E escutam, todo mundo está ali, escuta a voz de Deus dizendo, esse aqui é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. No meio de um inverno rigoroso, Jesus volta, ele escapa das mãos daquele povo todo, que queria apedrejar ele. E, gente, não sei se você se lembra da parábola que Jesus contou a respeito da semente. Ele fala, a semente, o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear, e depois ele explica quem que é quem na parábola, depois você lê na sua casa. Mas ele fala de uma semente específica, que ela foi jogada, mas o que sufocou ela? As coisas da vida. Os espinhos. Essa era que nós estamos agora, de espinhos e de abrolhos, né? Aquilo que pode secar e fazer sufocar uma semente que até germinou, que até foi plantada no nosso coração, são coisas lícitas muitas vezes. São coisas aparentemente boas. São também os sofrimentos e as consequências do pecado, é a dor, são perguntas sem resposta. E talvez porque nós abraçamos um evangelho falso, como Eva fez, e talvez seja duro para ouvir agora, mas fica aí, não vai embora não. Mas Eva recebeu um falso evangelho, minha irmã. Deus falou, não, falou para o homem, lembra? Não come dessa árvore. Aí vem a serpente. Não foi assim que Deus falou? Ah, mas não é bem assim. Você vai ser como Deus. Ah, se você se entregar para Jesus, você vai ser o mais rico. Você nunca mais vai ficar doente. Se você se entregar para Jesus, aí pronto. Todos os seus filhos vão fazer absolutamente tudo o que você quer. Se você se entregar para Jesus, Deus vai te transformar na melhor versão de você. Não é bem assim. Não é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é coisa do passado. Isso já foi. Você percebe a sutileza do falso evangelho? Enquanto Jesus estava dizendo, se alguém quer vir após mim, prepara para morrer uma morte literal de cruz. Jesus não estava falando assim, só abandona a carreira da medicina. Jesus estava falando, você vai morrer. Você vai morrer. O apóstolo Paulo fez uma promessa, obviamente inspirado pelo Espírito, como está escrito em Timóteo, mas ele fala um negócio para Timóteo que é maravilhoso. Ele diz, Timóteo, vive uma vida piedosa e todos aqueles que decidirem viver a vida piedosa serão perseguidos. Jesus faz outra promessa que a gente gosta de esquecer. No mundo tereis aflições. Ele prometeu. Nós estamos no inverno dessa vida. Nós estamos no inverno porque sem Jesus é isso. No meio do pecado é isso. É espinho, é abrolho, é tudo seco. A gente não pode florescer por nós mesmas. Nós não temos essa capacidade. Mas pelo Espírito podemos todas as coisas. E quando nós olhamos para as Escrituras, a gente lê, inclusive fala com a boca cheia, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É verdade. Isso é verdade. Mas você lembra do contexto? Paulo está lá dizendo, olha, eu estou contente, satisfeito, aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele está falando de receber donativo, receber oferta. Ele falou, irmãos, se vocês quiserem ofertar, não quiserem ofertar, é problema de vocês, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Vocês podiam ser cooperadores naquilo que Deus está fazendo no mundo, seria muito bom. Mas eu aprendi a viver contente. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é estar nu, e sei o que é estar vestido. Paulo viveu uma situação tão extrema de pobreza, em uma época da sua vida, que ele só tinha um casaco. Você lembra o que Paulo fala para Timóteo? Ele fala, quando você vier, traz o meu casaco, porque o inverno está chegando. Eu não tenho uma blusa para vestir. Olha que legal. E aí o apóstolo Paulo encerra essa coisa de dizer, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é não ter onde morar, eu sei o que é ter um teto sobre a minha cabeça, eu sei tudo isso. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é só quando sai o green card. É quando a resposta negativa chega.
Tudo posso naquele que me fortalece. Não é só quando o seu marido é cheio do Espírito Santo. É quando ele pede o divórcio também. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, de alguma maneira, talvez, mordendo essa semente, esse fruto pecaminoso de um falso evangelho, a gente continua vivendo uma vida esperando fazer tudo certo para dar tudo certo. E sabe qual que é a prova de que a gente faz isso? A gente tem duas perguntas principais quando qualquer coisa ruim acontece na nossa vida. A primeira, Deus, por que eu? Eu faço tudo certo. Dou o dízimo. Todo domingo eu estou na igreja, todas as programações da igreja eu estou. Eu até leio a Bíblia em casa, cara. Você sabe o que é? Passar 15 minutos orando enquanto eu lavo a louça? Todo dia. Eu pego o menino na escola, eu faço comida para o marido, deixo a casa arrumada, e eu ainda estou com o devocional em dia. Jesus, só falta ir para a academia agora. A segunda pergunta que a gente faz, sabe qual que é? Eu falei da porque eu, né? A segunda pergunta, sabe qual que é? Por que a gente baseia a nossa vida nos nossos méritos de fazer tudo certo? Senhor, o que foi que eu fiz de errado? Nós resumimos o evangelho a nós. Porque eu... E o que foi que eu fiz? Mas nós estamos num mundo de espinhos e de abrolhos. Nós estamos numa era de inverno. Onde é tudo seco. É isso mesmo. E talvez você ouviu outra mensagem. E aí, nunca mais a Selma vai me mandar mensagem para chamar, para eu pegar. E se for a última vez, não tem problema. Mas eu gostaria de apresentar para você o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus não diz para você que se você fizer tudo certo, vai ficar tudo bem na sua vida vai melhorar. A sua vida não vai melhorar. E eu também não vim te jogar um balde de geografia e dizer, meu Deus, agora minha vida é daqui para baixo. Não, não é isso. Até porque o próprio Jesus disse, gente, vocês são pais maus. Você já imaginou Jesus falando isso? Você se lasca para ser uma boa mãe. Você faz tudo o que você pode. Jesus olhar para você e falar assim, você é uma mamãe. Mas você dá coisas boas para o seu filho. Você acha mesmo que o Pai Celestial não vai cuidar de você? Aí ele fala, olha para as aves do céu, veja os lírios do campo. Vocês valem muito mais, homens de pequena fé. Mas ele diz, e isso a gente perde, né? Ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais estas coisas? Ele disse antes, não andeis preocupados com o que vão comer, beber ou vestir. Ele nem falou de onde morar. Ele falou comer, beber e vestir, lembra? Mas, ele fala, o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas no outro texto, no outro evangelho, quando ele menciona essa mesma coisa, lembra de uma outra perspectiva? A resposta de Jesus foi, Ele dará o seu Espírito para todo aquele que pedir. E ele está falando, que filho que pede pedra, que pede pão, que o pai vai dar pedra? Que filho que pede um peixe, que o pai vai dar uma serpente? Quanto mais vocês, se vocês pedirem o Espírito. Mas, às vezes, a gente está tentando viver uma vida onde a gente faz tudo certinho, esperando que Deus vai fazer, então, tudo o que a gente quer do jeitinho que a gente quer, sabe? E nada vai dar errado na nossa vida. Deus é um bom pai? Sim, Ele é um bom pai, Ele cuida de nós. Mas a vida dos discípulos todos piorou depois que eles conheceram Jesus. Não melhorou. Gente, é verdade. João, ele tinha cerca de 17 anos quando ele conheceu Jesus. Ele era o mais novo dos discípulos. Ele estava pescando na empresa do pai dele. Ele estava com a vida feita, gente. Era só continuar o que o pai já estava fazendo. Ele e o irmão dele já estavam bem na vida. Jesus passa por eles e fala, vem, me segue. A Bíblia diz que imediatamente eles largam o pai e o emprego. E vão. Eles chegam num ponto que eles não têm o que comer. Lembra que tem 4.000 pessoas e aí eles falam para Jesus, Jesus, manda esse povo embora, que nós vamos comer o quê? Aí Jesus fala, não dá para vocês de comer. Eles olham para 2 peixes e 5 pães que eles têm. Para 12 pessoas. Ou mais, né? Porque tinha as mulheres que caminhavam junto também. Imagina. 5 pães e 2 peixes. Para 12 pessoas, mais as mulheres que caminhavam ali.
12 homens que andaram no sol escaldante o dia inteiro, imagina. Você acha que matava a fome de todo mundo? Esses meninos dormiram, Jesus falou, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Várias vezes nas Escrituras a gente passa e vê, onde vocês vão dormir hoje? Aí Jesus fala, vamos para a cidade e tal, vamos ver se a gente vai parar na casa do fulano. João termina a sua vida jogado num caldeirão de óleo fervente para ver se morria. Não morreu. Gente, você imagina a dor do que é isso? Ficar vivo depois de um negócio desse? E nós não estamos falando no século XXI, que tem um hospital, que vai lá fazer. Não tinha nada, não. Não tinha morfina. Ele é jogado morro abaixo da ilha de Pátimo, junto com pedras gigantes, para ver se ele é apedrejado e morto. Não morre. Aí todo mundo fala, João foi que morreu melhor. Gente do céu. Ele só morreu de velhice. Ele viu todas as pessoas que ele caminhou junto, que testemunharam dos milagres do Cordeiro, todos eles morreram antes de João. Pedro, depois que encontrou Jesus, curou a sogra dele. Brincadeira. E aí, sabe o que aconteceu daí para frente? Só ladeira abaixo, gente. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado. O evangelho não é a respeito de Deus tornar a nossa vida mais confortável. Enquanto nós estamos nesse inverno dessa vida, existe um convite ainda para nós voltarmos a esse lugar onde um dia o céu abriu e nós ouvimos a voz de Deus. E a voz de Deus, que é o que está escrito na palavra, que o Espírito testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. A voz de Deus está sempre dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer a ele ouvir. Olha para o Cordeiro. Todas as vezes que nós estamos no meio de situações duras, difíceis, dolorosas, volta para esse lugar de ouvir a voz de Deus, onde a voz de Deus está dizendo, esse é o meu filho amado. E nada em volta mais vai importar. Não porque são coisas sem importância, mas que diante da beleza de Cristo, diante do caráter de Jesus, então nós temos o que disse o apóstolo Paulo. Essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. O apóstolo João disse, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando vier a Cristo, então nós seremos como Ele é. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também estava falando a respeito disso. Ele disse, agora nós vemos como que por um espelho, mas um dia nós seremos como nós somos conhecidos. Nós conheceremos a Deus, nós o veremos face a face. Então o evangelho não é para melhorar a nossa vida, é para nos tornar mais como Jesus. Meu telefone morreu. Então a Escritura diz que Jesus volta ali, naquele lugar de ouvir a voz de Deus. E nesse lugar de ouvir a voz de Deus, nesse lugar do princípio, as pessoas iam dizendo ao redor dele, olha, João não fez sinal nenhum. De verdade, João não fez nenhum sinal. Mas tudo o que ele disse a respeito de Cristo era verdade. E talvez, muitas vezes, e eu não estou dizendo que é voluntário, que é querendo, mas muitas vezes envolvidas mesmo na coisa do Deus desse século, sabe? Nessa mentalidade caída. Nós continuamos pedindo sinais para Deus, quando aquilo que foi dito a respeito do Cordeiro não muda, era verdade. Talvez a gente está ainda pedindo provas de amor. Eu não sei você, mas no começo da minha conversão, ali na minha infância até na minha adolescência, coisa de adolescente, assim, pré-adolescente, gente. Tem misericórdia aí, tá? Mas tinha assim, ai Deus, se o Senhor me ama... Ai, queria tanto esse negócio. Deus, se o Senhor me ama. E muitas vezes a gente vai amadurecendo, a gente não percebe, mas a gente faz isso. Senhor, eu pensei que o Senhor me amava. Como é que me deram um calote desse tamanho?
Por que o Senhor deixou eu entrar nesse negócio? Senhor, eu pensei que o Senhor me amava. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo disse, é assim que Deus prova o verbo presente, não é no verbo passado, nem é no verbo futuro, é no verbo presente. Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho, Jesus. Deus não nos deve nenhuma outra prova de amor. Deus, o Senhor me ama. Meu negócio deu errado, meu marido está indo embora de casa, meu filho pirou a cabeça, está doido. Senhor, está desabando tudo. O Senhor me ama, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus. E o seu evangelho é suficiente para me sustentar até o final. Mas aí a gente tem que lembrar que nós, os que estamos aí experimentados no que disse o autor de Hebreus a respeito dos fundamentos mais básicos da fé, a gente já sabe. A gente passou pelo processo do arrependimento das obras mortas. Nós temos uma fé genuína em Deus, que não é a fé que, infelizmente, muita gente confunde isso hoje, né? Fé significa que se você acreditar muito, quiser muito acreditar muito no que você quer, então vai acontecer. Isso não é fé. Isso é, no máximo, pensamento positivo, PNL, qualquer coisa. Fé não é. Fé bíblica, não. Porque o que Jesus disse em João, aquele que crê em mim, vírgula, como dizem as Escrituras, vírgula, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é só crer em Jesus. Tem muita gente que crê em Jesus, gente. Todo mundo ocidental crê em Jesus. No mínimo, o Jesus histórico, que dividiu aí, na época do Gregório Magno, o calendário gregoriano. Então, não quiser reconhecer Jesus como Messias, Filho de Deus, crê que Jesus existiu a ponto de dividir o calendário. Pelo menos isso. Mas isso não é fé bíblica. Tem gente que acredita num Jesus místico, sabe? Aquela alma transcendente, aquela coisa pura, aquela aura, aquela luz. Não. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus encarnado, enviado para nos salvar, porque Deus amou o mundo. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, como está escrito. Ele é o Filho do homem. É Ele. Então, a nossa fé, ela é bíblica. A gente passou por esse estágio de compreender isso. Aí, quando a gente entendeu a fé bíblica, e a gente creu como dizem as Escrituras, aí a gente vai para os ensinos dos batismos, né? A gente vê ali os ensinos do batismo nas águas, o batismo do Espírito, o batismo de fogo. Depois, esse é um tema polêmico, mas é o batismo, a posição de mãos, o batismo de sofrimento, né? Que Jesus fala para os discípulos, por acaso vocês vão poder ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? É um martírio, vocês vão comigo? E eles falam, nós podemos. Ele falou, então vocês vão. Mas sentar minha direita e minha esquerda, só o Pai. Aí ele fala da imposição de mãos, né? A gente vê o derramamento do Espírito Santo. A gente vê depois ali, quando o próprio apóstolo Paulo impõe as mãos sobre Timóteo, ele fala, aviva o dom que há em ti, que você recebeu pela imposição de mãos. E aí a gente tem a ressurreição dos mortos do juízo eterno. Nós que estamos em Cristo, nós entendemos e recebemos uma esperança que o mundo não tem. E foi o que o apóstolo Paulo disse, se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, gente, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí é interessante, ele disse, não tem ressurreição de mortos? Vamos comer, vamos beber, porque lascou tudo. É o que ele fala. Mas nós estamos agora nessa era, ainda que no meio de espinhos, ainda que no meio de abrolhos, ainda que no meio de sofrimentos e dores, ainda assim, olhando para o Cordeiro, porque nós sabemos que a nossa vida não se resume a essa era. A primavera está chegando. Não sei se você se lembra, mas quando Jesus está descendo ali, Lucas capítulo 13, ele passa pela figueira, lembra da figueira? Ele passa pela figueira, a figueira bonita. Não era tempo de figo, mas a figueira era bonita, toda cheia de folha, flor, coisa maravilhosa. Jesus vai lá procurar um fruto, não tem. Ele amaldiçoou a figueira. Na volta, a figueira está seca.
E Deus deseja que nós floresçamos, certamente. E é por essa primavera, e quando a gente olha Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 10, inclusive o amor do noivo para com a sua noiva, né? A gente vê, essa é a resposta, né? Ele diz, levanta, querida minha, formosa minha, e vem. A Escritura diz que todas as nações vão se apresentar diante dele, todo povo, tribo, língua e nação vão subir até ele. E ele está dizendo, levanta e vem. Porque o inverno passou. Já aparecem as flores. E ele começa a dizer tudo o que está acontecendo nessa primavera. E ele diz, faze-me ouvir a sua voz. Minha irmã, eu quero te dizer essa tarde, aguenta mais um pouco. Porque o Cordeiro está chegando. E ele vem anunciar a primavera. Ele vem anunciar essa estação e dizer, levanta, querida minha, formosa minha, e vem, porque o inverno passou. Mas não para aí. O ponto não é florescer. Gente, às vezes a gente olha para o dia do Senhor e a gente olha para a nossa esperança com olhos tão fracos, sabe? Com uma esperança tão pequena. Mas nós estamos falando do dia mais glorioso, mas a partir daí é uma nova vida. Nós temos a esperança que o mundo não tem. Nós temos a certeza que o mundo não tem. Eu estava ontem conversando com uma amiga falando sobre isso. Ela estava falando sobre o pessoal quando passa pelos 30 anos, que tem uma crise aí, de tipo, poxa, chega em 30 anos de idade, pensa que tinha tudo resolvido, que já sabia de tudo, que ia estar casada, cheia de filho, que já ia estar super bem sucedida, 4 carros, 2 casas e uma empresa. Chegou com 30 anos, não sabe nem ainda. Está morando num quarto de aluguel, está meio perguntando o que vai fazer da vida, acabou, não sabe, fez a faculdade, não gostou do que fez, agora está tentando entender, sabe? Aí eu brinquei com ela, falei, imagina, você é crente, você tem uma esperança eterna, imagina um cara do mundo que chega numa crise dessa. Imagina alguém que recebe um diagnóstico de câncer com 40 anos de idade. Uma esposa que perde o marido num atropelamento, no dia seguinte que ele recebe a aposentadoria, depois de ter se matado de trabalhar, para falar, agora eu vou curtir a vida com a minha esposa, pronto. Não tem. Imagina para aqueles que não estão em Cristo, como deve ser, gente. Mas o problema é que muitas vezes nós vivemos como os miseráveis, porque nós colocamos toda a nossa esperança nessa era, nessa vida. Nós trabalhamos para ter mais dinheiro, nós trabalhamos e nos desgastamos para ter mais coisas dessa vida. A gente fica ali ludibriada pelas coisas, sei lá, na internet, na vida das pessoas ao redor, entrando no jogo da comparação. Então a gente vai se matando nas coisas dessa vida para ter mais coisas dessa vida. E aí vai ficando mais insatisfeita com as coisas dessa vida, porque é o que diz a Escritura, a sanguessuga tem 2 filhas, dá, nunca está satisfeita. Lembra de Provérbios? É isso, gente. Viver para essa era é viver para alimentar uma sanguessuga. Nunca vai ser o suficiente. Nós que temos a esperança eterna estamos vivendo como miseráveis. Não porque nós estamos vivendo passando alguma necessidade na vida, mas porque nós tiramos os olhos daquilo que é eterno. Nós tiramos os nossos olhos do dia do Senhor, que é só o começo. Você lembra em João capítulo 15, quando Jesus estava falando o seu discurso de despedida? Do capítulo 14 até o capítulo 17, no inglês eles chamam de farewell, né? Que é como se fossem as últimas palavras de Jesus antes de caminhar para o cenário da morte. E aí no capítulo 14, Jesus começa, gente, você já parou para pensar isso? São as últimas palavras de Jesus oficialmente ali, que ele está falando em público antes de morrer, sabendo que ele vai morrer. Alguém aqui já teve essa experiência de escrever suas últimas palavras ou de falar, sabendo que você vai morrer? Só eu? Tá bom. Ó, tem a irmã ali também. Sabe ali quando você está na beira da morte, você está com certeza, você fala, eu vou morrer. Você não vai falar para o seu marido, querido, você deixou a meia do lado do cesto de roupa, mas não pôs dentro. Você não vai falar isso para ele. Por mais que seja verdade, você vai falar de coisas importantes, irmã. Você vai falar de coisas que realmente importam. Você vai falar, eu te amo, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, você me deixou doida a vida todinha, mas eu não vivi a vida sem você.
Você me aperfeiçoou no Cordeiro. Você vai falar para os seus filhos, olha, eu quero que vocês cresçam, que vocês sejam homens de Deus, que vocês amem o Senhor acima de todas as coisas. Eu não quero saber que ontem você me respondeu e eu não gostei. Não, eu quero falar de coisas importantes. Quando Jesus faz isso, e Jesus está sempre falando coisa importante, porque ele não é tipo a gente, ele começa dizendo, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Primeira coisa que ele tem para dizer. Crê em Deus. Crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso. Mas eu estou indo preparar um lugar para vocês. Eu virei, eu vos levarei para mim mesmo, e vocês já conhecem o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aquele que crê em mim vai fazer essas obras que eu estou falando e obras ainda maiores. Aí ele chega, tem ali um impasse ali com Filipe, né? Filipe fala, a gente quer conhecer o Pai. Mostra-nos o Pai. Jesus fala, você está brincando, Filipe? Como mostra-nos o Pai, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha para mim, Filipe. Olha para mim. Às vezes você está procurando aí, meu irmão, um sinal de Deus especial do céu. Olha para Jesus. Olha para aquilo que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 1, verso 31. Eu decidi não saber nada no meio de vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Escândalo dos judeus, loucura dos gentios. Olha para ele. Cristo é o suficiente. E ele começa o capítulo 15 dizendo, gente, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim vai dar muito fruto. Gente, não adiantaria nada florescer se não fosse para dar fruto. Vide o motivo de Jesus amaldiçoar a figueira. E ele fala, o Pai quer que vocês deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. E eu não sei se você se lembra, mas quando Jesus fala nesse contexto de permanecer, no dia do Senhor, de se apresentar diante do Pai, sabe o que ele fala? Então as coisas vão ser passadas diante do fogo. O que é palha vai queimar, o que é madeira vai queimar. Né? Mas o que é pedra preciosa, isso vai permanecer. Você lembra quando o pecado entrou na humanidade, o que eles fizeram? Adão e Eva comeram do fruto, que era de Deus, não era deles, e se cobriram com as folhas das árvores. Mas na Apocalipse está escrito que tem a árvore, né, que dá fruto 12 meses do ano, as suas folhas são cura para as nações, e os seus frutos são de quem? São de Deus. O ponto não é florescer. O dia do Senhor é só a primeira coisa. A primavera está chegando, certamente. Mas nós vamos apresentar diante do Cordeiro, diante do Pai, frutos. E tem que ser muito fruto. E esse fruto tem que permanecer. Mas sabe que horas que é que a árvore prepara para dar fruto? Você sabe qual que é? É o inverno. O inverno, que aquela coisa está feia, está suja, está esquisita. É só no inverno, não sei se você sabe disso, quem cuida de árvore e agricultura vai poder confirmar. É só no inverno que a árvore tem capacidade de fazer crescer raiz. Se chega na primavera, ela floresce, e no verão ela dá fruto, e ela não tem raiz para sustentar o peso daquilo tudo, ela morre. Ela dobra e morre. Ela é arrancada todinha na raiz. Mas no inverno, quando caiu as folhas, não tem nada puxando a energia vital dela. Ela está só ali, parece que ela está morta. É o que diz a Escritura, há esperança. Ao cheiro das águas, lembra? Ainda que a árvore seja cortada, o seu tronco morrer, parecer que não tem, fica tranquilo. Se a raiz está bem firmada, é o que está escrito, né? Aquele que constrói a sua casa na rocha é um homem sábio. Porque vem os ventos, vem as tempestades, vem os furacões, vem todas as coisas da vida, e ele permanece. Ninguém falou que a casa não vai derrubar, fala que ele está firmado na rocha. De repente, arranca um telhado, umas janelas, umas portas. Quem já passou um furacão aqui na Flórida sabe como é que é, mas o alicerce está por lá. E é agora que nós estamos nesse curto período de tempo, né? Moisés disse no seu salmo, ele falou, gente, a gente vai viver 80 anos aí, depois disso é enfado. A gente tem 80 anos, um pouco mais talvez.
e vai acabar. Vai acabar essa era de sofrimento, esse inverno vai acabar. Mas o Cordeiro está chegando. E nós vamos ouvir a sua voz de novo. E o seu desejo para nós, individualmente, é que nós tenhamos muito fruto para apresentar para o Senhor. Mas como corpo, coletivamente, é que nós sejamos como aquelas amigas da noiva, né? As virgens que são amigas da noiva, que estão iluminando o caminho para o noivo chegar. E elas têm azeite sobrando e uma lâmpada acesa. E como diz Efésios capítulo 4, até que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. A medida de Cristo, a estatura do varão perfeito. Onde nós não vamos mais viver agitados como meninos de um lado para o outro, impelidos por todo e qualquer tipo de vento de doutrina. Mas nós estaremos com os olhos no Senhor. Nessa tarde, eu creio que eu vim aqui para te lembrar disso. Essa era é passageira. A primavera está chegando. Nós vamos ouvir de novo a voz do noivo. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque o inverno passou. E quando esse dia chegar, e nós que não nos envergonhamos do Cordeiro publicamente, confessamos o Cordeiro diante dos homens, teremos o Cordeiro confessando-nos diante do Pai. E nós vamos apresentar para Ele uma vida que permaneceu no Senhor, apesar das dificuldades, apesar dos espinhos, apesar dos abrolhos, apesar de talvez as pessoas olharem para nós nessa estação, nessa era, nessa vida, e falar, morreu, não tem nada. Nós estamos crescendo nas nossas raízes, sendo alimentados de Cristo, porque nós somos só os ramos, né? Ele é a videira verdadeira. E se Ele é verdadeiro, existem as falsas. A gente precisa ter certeza de que a gente não está enxertado numa videira falsa, aceitando, engolindo um evangelho falso, prometendo coisas que Deus nunca prometeu. O que Ele prometeu está lá, está escrito. Já não haverá mais pranto, já não haverá mais dor, já não haverá mais morte. Ele mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. Eu vi descer do céu Nova Jerusalém. Nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. E é o que está escrito, né, em Isaías. Ali o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito. A criança vai meter a mão na casa da áspide, da serpente, né? Vai brincar com a serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Você pode ficar em pé no seu lugar? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela, se a nossa esperança estiver nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos. Eu oro para que a sua esperança esteja em Cristo. Obrigada, Pai, por essa tarde. Obrigada pelas minhas irmãs. Obrigada por cada uma, Senhor, que está aqui, que tem permanecido no Senhor. Nós queremos pedir pelo Teu Espírito Santo que o Senhor fortaleça cada uma na força do Teu poder, como está escrito. Queremos pedir de novo, Senhor, que nessa estação da vida, né, nesse inverno, nessa era onde as coisas são tão incertas, tão cheias de espinhos, tão cheias de abrolhos, tão cheias de sofrimento, de dor, de respostas que não se veem, que não se dão, cheias de questionamentos, de dúvidas, Senhor, cheias de comparações. Onde foi com a crise que Asaf viveu, Senhor, que ele olhava para os ímpios e falava, meu Deus do céu, esses homens nem ficam doentes. Eles não sofrem das fadigas dos mortais, Senhor. Às vezes parece, Senhor, só parece, que o ímpio vai tudo bem com ele, enquanto aquele que te ama, aquele que te serve, está indo ladeira abaixo, Senhor. Só parece. Nós queremos pedir que o Senhor faça conosco o que o Senhor fez com Asaf. Volta os nossos olhos para o Teu santuário, Senhor.
nesse lugar onde há um rio cujas águas correntes alegram a tua cidade, que Deus está no meio dela, ela não é abalada. E como disse a sua palavra, Ele os ajudará ao romper da manhã. Senhor, tua palavra diz que as nações gritam, os reinos se movem, mas quando o Senhor levanta a sua voz, a terra dissolve. O Senhor diz que nós podemos nos aquietar para saber que o Senhor é Deus, que o Senhor será exaltado no meio de nós, que o Senhor será exaltado na terra. Volta os nossos olhos para o teu santuário, Senhor. Volta os nossos olhos para Cristo crucificado e para Cristo entronizado no céu. O homem que hoje está sentado no trono do céu, no trono do universo, que voltará, que reinará. Volta os nossos olhos, Senhor, para aquilo que realmente importa. Nos perdoa, Senhor, pelo tempo que nós temos vivido a nossa vida esperando do Senhor mais uma prova de amor, quando o Senhor já enviou seu Filho. Nos perdoa por vivermos uma vida de comparação, Senhor, onde a gente fica esperando que tudo vá bem entre nós, mas a gente qualificou bem como as coisas dessa era, Senhor. Nos perdoa porque a gente ora mais para ter um documento do que para conhecer o Filho de Deus. Nos perdoa, Senhor, porque a gente passa mais tempo reclamando do trabalho braçal, Senhor, do que bendizendo o teu nome pela alegria da tua salvação. Senhor, nos perdoa, Pai, porque nós nos acostumamos e procuramos uma vida confortável, quando o Senhor, na verdade, nos chamou para carregarmos a nossa cruz. Nos perdoa, Senhor, porque nós estamos esperando recompensas numa hora que não é a hora das recompensas, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a voltar nesse lugar do princípio, onde nós ouvimos a voz de Deus, e a voz de Deus não nos prometia nada. Ela só estava nos dizendo, segue-me. E, Senhor, imediatamente nós abandonamos tudo para te seguir. Senhor, não tinha uma ideia de que o Senhor ia dar nada para a gente, não. O Senhor não nos deve nada. Senhor, nos perdoa quando a gente fez do Evangelho a respeito de nós mesmas, tentando fazer tudo certo, perguntando onde que a gente fez de errado, que parece que quando uma coisa dá errada é porque é nosso respeito. A gente esquece, Senhor, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, daqueles que te amam, Senhor. Essa tarde nós queremos olhar para Ti, porque a Tua palavra diz que olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. Não nos deixa confundir, Senhor, com as vozes desse mundo, com os benefícios desse mundo, com as coisas passageiras dessa era. Não nos deixa confundir, Senhor, com as bênçãos que o Senhor pode nos dar, com a bênção de conhecer o Filho de Deus. Nós queremos, Senhor, ter no nosso coração aceso novamente o desejo de ver o Filho de Deus sobre as nuvens, porque sabemos que esse dia está chegando. E da mesma maneira que não nos compete saber o dia e a hora, Senhor, o Senhor espera que nós compreendamos as estações, como está escrito. Ajuda-nos a unir o nosso clamor verdadeiramente com o Teu Espírito, para que o Senhor tenha não só o Teu Espírito clamando, Maranata, vem, Senhor Jesus, mas também a Tua noiva dizendo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque nós ansiamos pelo dia de ouvir a Tua voz, dizendo, levanta, querida minha, formosa minha, e vem. Porque o inverno já passou. E aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as rolas. Faz-me ouvir a Tua voz, deixa-me ver o Seu rosto. Onde nós nos apresentaremos diante de Deus com frutos para Ti, Senhor. Muitos frutos. E frutos que permaneçam, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos, faz aquilo que só Você pode fazer. Só Você é capaz de nos convencer, Senhor. Só Você é capaz de nos convencer. Espírito Santo de Deus. Espírito da verdade. Jesus disse que Você nos ensinaria todas as coisas. Ensina-nos a viver nessa era com os olhos naquilo que é eterno.
Tira, Senhor, os nossos olhos daquilo que é passageiro, Senhor. Não permita que a cobiça dos olhos, Senhor, os desejos dessa vida, a concupiscência da carne, dos olhos, nos levem, Senhor, a uma vida de pecado, afastada do Senhor. Ainda que a gente pense que está longe dos pecados grandes, Senhor. Quando nós classificamos cada um deles, quando nós, na verdade, estamos sendo afastados do Senhor por coisas tão pequenas. Muitas vezes coisas lícitas, Senhor, mas que roubaram o lugar do Senhor no nosso coração. Essa tarde nós queremos te entregar tudo novamente, Senhor Jesus. Dizer: o Senhor não nos deve nada. O Senhor não nos deve uma boa saúde, o Senhor não nos deve um bom casamento, o Senhor não nos deve bons filhos, o Senhor não nos deve um documento, o Senhor não nos deve nada, Senhor. O Senhor não nos deve uma rede de apoio, o Senhor não nos deve nada. Como o apóstolo Paulo disse, nós somos os devedores, Senhor. Nós somos os devedores desse evangelho. Nós somos os devedores dos perdidos, Senhor, que passam pela nossa vida e ainda não conhecem esse evangelho. Acende de novo em nós, Espírito de Deus, a esperança viva, que nos lembra que a tua graça nos basta, que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Acende de novo no nosso coração, renova em nós a alegria da tua salvação, como está escrito, Senhor. Dá-nos esse clamor pelo Senhor, pelo Cordeiro de Deus. Dá-nos esse contentamento de viver sabendo que podemos tudo naquele que nos fortalece. Senhor, não importa qual seja a circunstância, nossos olhos precisam estar em Ti. Ajuda-nos, Senhor. E como o bom Pai que o Senhor é, nós queremos Te apresentar a nossa vida de novo. A Tua palavra diz que se um filho pedir pão, o Senhor, um pai nunca ia dar pedra. Se um filho pedisse peixe, um pai nunca ia dar uma serpente, Senhor. O Senhor disse: quanto mais aqueles que clamarem pelo Teu Espírito. E nessa tarde nós clamamos pelo Teu Espírito, Senhor. Nós clamamos por uma porção do Teu Espírito, Senhor. Nós clamamos por um toque do Teu Espírito Santo hoje sobre cada uma das nossas irmãs. Nós pedimos, Espírito da verdade, renova-nos. Espírito do temor do Senhor, Espírito do Senhor, Espírito de revelação e sabedoria, como está escrito. Renova-nos, Senhor, renova o nosso entendimento, renova as nossas forças, traz vida àquilo que estava morto, Senhor. Vivifica-nos, Senhor, como está escrito. Vivifica-nos e seremos salvos. Aviva a Tua obra no decorrer dos anos, no decurso dos anos, Senhor. Faze-a conhecida. Lembra da Tua misericórdia na Tua ira, Senhor. E nós queremos declarar a oração de Abacuque, que estava esperando um avivamento da parte do Senhor, que queria que o Senhor fizesse uma coisa de um jeito, e aí ele viu o que o Senhor ia fazer. E tudo que ele podia dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta para mim, ainda que não haja mantimento nos campos, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar em lugares altos, Senhor. Nós queremos fazer o que o apóstolo Paulo disse: buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pedimos que o Senhor nos equipe novamente com as nossas armas, que não são desse mundo, mas são poderosas em Deus, e assentadas nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Estamos vencendo, ainda que não pareça nada disso ao nosso redor. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores naquele que nos chamou.
Bendizemos o teu nome, Senhor. Deus da nossa salvação, Deus da nossa vida. Porque sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Completa em nós a tua obra, Senhor. Completa em nós a tua obra até o dia de Cristo. Nós queremos chegar ao pleno conhecimento de Deus. Nós queremos conhecer como somos conhecidas. Nós não queremos ver em parte, nós queremos ver completamente. E nós sabemos que permanece a fé, a esperança e o amor. E de todos o amor é o maior, Senhor. Porque um dia nós não vamos precisar de fé. Afinal, nós vamos te ver com os nossos olhos. E nós sabemos que mais felizes são os que não viram e creram. E nós somos esses. Nós não vimos, mas cremos, Senhor. Mas um dia a nossa fé vai ter um fim, porque nós veremos. E a nossa espera, Senhor, vai terminar, porque o Senhor vai chegar. E será o teu amor, que atravessou os séculos, que atravessou as eras, que atravessou o pecado e a morte, que vai nos sustentar até o final. E vai permanecer depois de todas as coisas. Obrigada pela tua presença, Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu Filho. Obrigada pelo ministério do teu Espírito. E essa tarde nós clamamos com o teu Espírito Santo mais uma vez. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Em teu nome. Amém.